Estamos de volta aqui com a engenheira agrônoma Elisa. Elisa trabalha aqui na Clínica Adventista já há algum tempo e vai falar um pouquinho agora para a gente sobre o cultivo orgânico. Elisa, esse tipo de cultivo tem crescido cada vez mais no Brasil e a procura tem aumentado. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre assim, a importância disso e por que é tão interessante que a gente procure realmente esse tipo de produto. Primeiro, para a gente entender qual é a vantagem, porque cada um faz, como consumidores, nós fazemos as nossas escolhas, né? A gente tem ali à disposição várias linhas de cultivo diferentes e a gente escolhe. Então é importante a gente saber quais são os princípios envolvidos para a gente poder fazer uma escolha mais consciente. Exato, né? Para poder tomar a decisão. Vale a pena tal produto eu comprar orgânico? Vale a pena? Porque eu tenho produtos orgânicos, existem várias linhas de agriculturas naturais, tem agricultura ecológica, biodinâmica, orgânica e tal. Existem diferenças entre elas, talvez um outro dia a gente pode até abordar esse assunto. Mas, de uma maneira geral, o que a gente encontra mais no mercado é escrito lá, orgânico. Tá, tem aquele selo, o selo que só é concedido para aqueles produtores que são realmente certificados, tem uma avaliação, Isso. né? Tem algumas certificadoras que podem atestar que o produto é orgânico ou não. E às vezes tem lugar que você compra que não tem certificação nenhuma também, você não tem como saber. Mas aquele que você produz no quintal da sua casa, você sabe que é orgânico, porque você é ali que cuidou. Vamos definir. Como que eu posso dizer se é orgânico? Se eu uso, por exemplo, um esterco animal, ainda é orgânico? Também, sim. O orgânico, a gente precisa entender um pouquinho a nutrição da planta. A planta, assim como qualquer outro ser vivo, né? Os vegetais, de maneira geral, precisam de uma gama grande de minerais. Então, alguns deles ela precisa em maior quantidade, alguns em menor quantidade. Mas todos esses minerais elas precisam. Tá. Todas as plantas precisam dos macronutrientes que a gente chama, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Tá. E daí de uma espécie para outra, de uma fase para outra do crescimento, elas vão precisar de concentrações diferentes dos outros nutrientes, de todos os nutrientes dos minerais. Tá. Então o que acontece? Na agricultura convencional, você tem um estudo. A agricultura convencional que a gente chama é aquela que você usa toda a tecnologia disponível a favor de conhecimento para você ter uma maior produtividade, para você ter um rendimento maior, um custo mais baixo, né? Tá. Então você usa toda essa informação que já foi adquirida. Então foi feito um estudo com um produto específico X e eu consegui descobrir que na fase inicial, vegetativa, eu preciso de mais ou menos essa concentração de nutrientes. Na fase de produção de semente, de frutos, eu preciso de outra concentração de nutrientes. Certo. E eu ofereço aquilo para a planta. É como se eu desse uma ração para a planta. Um suplemento para ela potencializar a produção Eu ofereço dela. Ali um concentrado, por isso que a gente chama de... Isso pode ser colocado no solo, isso pode ser aplicado através de... foliar, porque tem adubos que a planta absorve pelas raízes e tem adubos que a planta absorve também. Alguns micronutrientes, como são caros, são aplicados pela folha mesmo, né? Mas enfim, a planta absorve aquilo ali. Só que a planta é um ser vivo como qualquer outro. E ela tem mecanismos de autorregulação. Então, uma plantinha simples, a alfacezinha lá do meu jardim, do meu quintalzinho que eu cultivo lá, quando existe alguma alteração no meio ambiente, então, se, por exemplo, vai acontecer uma estiagem, a planta tem mecanismos que ela se prepara para essa estiagem. Receber estiagem. Ela se prepara para isso. É como se ela se reforçasse. Exato. O que ela faz para receber isso? Ela muda a maneira que ela está fazendo a absorção de nutrientes. Então, ela absorve um pouco mais de alguns nutrientes que vão fortalecer e vão tornar ela mais resistente àquela intempérie. Certo. O que acontece? Quando eu tenho, na agricultura convencional, eu dou ali para a planta uma ração, né? Eu tenho ali uma quantidade limitada. Se a planta tem aquilo ali, é aquilo ali pronto, né? Você não tem opção ela não tem essa opção de fazer. A liberdade de buscar o que ela precisa. Então você tem uma perda maior também.
Você tem, por exemplo, aqui na horta nossa, aqui na clínica, muitas pessoas vêm para cá e falam assim, nossa, mas como que vocês conseguem ter um repolho tão grande, uma selga enorme? Vegetais grandes, robustos, com qualidade. E sem bichinho, a gente não vê furinho nas folhas, de jeito nenhum. Tem bem pouco ataque de praga e doença. Doença quase nada, praga bem pouquinho, facilmente controlável. Por quê? Porque as nossas plantas, elas são cultivadas de acordo com os princípios da agricultura orgânica. Você oferece para a planta um adubo. O adubo que a gente faz aqui é exclusivamente vegetal. Você oferece para a planta um adubo que tem uma variedade, uma gama maior de nutrientes. Então, a gente procura fazer aquele adubo o quanto mais diverso, de origem diversa, né? O substrato para aquilo ali, para eu poder oferecer para a planta uma mesa, um banquete. Então, ela tem pode ali selecionar todas os as nutrientes condições que ela precisa. Então, ela consegue fazer aquela seleção do que ela precisa. Agora, como que é feita essa compostagem, esse substrato tão importante? A gente já sabe, então, que um produto orgânico, ele não vai ter, então, nenhum tipo de adubo químico e nenhum tipo de inseticida químico, não usa nada defensivos disso. químicos também. Tá. Agora, deixa eu te falar antes rapidinho dos princípios. Ó, alguns princípios básicos para você fazer agricultura orgânica. A agricultura orgânica é você tentar trazer o vegetal para o ambiente mais próximo possível do que ele encontra na natureza. Tá. Então, o que você vai encontrar? Primeira coisa, diversidade de espécies. Não existe agricultura orgânica em monocultura, em culturas só muito alface, extensas. ou só tomate. Né? Tem até grandes culturas como soja, milho, feijão, feijão não, arroz, que podem você ter um momento mais extenso, um cultivo mais extenso. Cultivo extensivo. Só que aí dificulta esse princípio básico. A biodiversidade, ela já confere esse controle, que a gente não tem tempo para falar mais detalhes, né? Outra coisa importante é a variedade de nutrientes oferecidos. Então, um adubo orgânico, uma compostagem de boa qualidade. Aqui nós fazemos exclusivamente, em muitos lugares se faz com esterco animal e restos de origem vegetal. Aqui, como nós temos uma grande disponibilidade de produtos de origem vegetal e pela nossa filosofia, nós escolhemos trabalhar também com uma compostagem exclusivamente vegetal. Sem adubo animal, então? Sem esterco, exclusivamente vegetal. Então, tudo que é descartado resto de na alimento cozinha, orgânico vai para lá. Você descarta folhas, talo, casca, né? Ou mesmo que sobra quando não é muito processado. E resto de alimento, por exemplo, alguma coisa cozida, vai também para a compostagem? É importante observar quando ele não é muito processado. Como aqui a alimentação é exclusivamente vegetariana, então dá para usar. E aí você faz como essa compostagem? Porque é interessante, quem está em casa e quem tem interesse de fazer também essa horta, esse cultivo de uma maneira mais assim, mais natural e sem nada animal, vai poder fazer. Você coloca o alimento, é acomodado em que lugar, causa mau cheiro? Explica pra gente isso, Elisa. A gente pode fazer de duas maneiras. Aqui a gente usa composteiras, que são caixas de madeira, que são feitas lá, mas você pode fazer em casa, numa pilha mesmo, formar uma pilha. De alimentos. Deixa um pedacinho do canteiro. Não, você tem que usar uma camada de matéria seca. Folhas, Essa matéria seca pode ser folha seca, principalmente o que é gramínea. Então, capim, tudo que é capim, seco, sabe? Então, a primeira camada forra com capim, com matéria seca, folhas, o que você tiver disponível. Depois, uma camada da matéria orgânica, das cascas, restos de alimentos e tudo mais, folhas. Outra camada. Você pode, depende da quantidade que você tem ali, você pode enriquecer aquilo ali. Aqui nós usamos um pouquinho de soja triturada e torta de mamona. Mas pode ser alguma outra coisa que você encontre os micronutrientes, né? E vai alternando camadas. Se você colocar pedaços de bambu entre uma camada e outra, você não precisa revolver. Se você não colocar, você precisa revolver. Já ventila. Isso. Certo. Você precisa revolver semanalmente ou 2 vezes por semana. E molhar sempre, molhar uma vez ao dia. E aí, depois de quanto tempo eu posso saber que esse substrato já está pronto para eu usar na minha horta? Se ele for feito com bastante entrada de oxigênio, com os bambus, como eu falei, em cerca de 40 dias, 60 dias, ele está bom para o consumo. Como eu sei? De modo geral, como eu sei
Eu pego o material, primeiro ele não pode estar quente, não pode estar aquecendo. Por isso eu tenho que molhar. Ele vai aquecer, aí vai ter um tempo que ele vai estabilizar. Ele tem que estar... Então você tem que molhar temperatura ambiente. Molhar todos os dias, pelo menos uma vez ao dia. Tá. Pra molhar a pilha por cima. Depois ele tem que já estar frio, tem que estar com uma temperatura estabilizada e a massa tá uniforme. Então você olha, você não separa o que é uma coisa, outra. Ele tá todo uniforme, uma cor uniforme, né? Olha só, então. Então, olha que beleza, você aprendeu aqui com a gente hoje um substrato 100% vegetal, de origem vegetal e que pode trazer todos essas hortaliças que a gente usa aqui, principalmente os verdes, as folhas, são aqui produtos aqui da horta, da clínica, que os resultados são maravilhosos. São ricos em sabor e o valor nutricional também é diretamente afetado. Poxa, com porque certeza. O valor nutricional do alimento depende de como foi o desenvolvimento desse vegetal, não é verdade? Olha, quantos benefícios a gente pode obter dessa técnica, dessa cultura, que é a mais natural possível, e os benefícios são assim, você vai sentir no sabor e também na saúde, vai refletir na saúde também. Elisa, obrigada mais uma vez, você volta para falar mais desse tema para a gente, com certeza, viu? Agora o Vida e Saúde vai ficando por aqui. Não se esqueça, amanhã você vai aprender um pouquinho mais sobre como prevenir a hipertensão arterial e também vai aprender um pouquinho sobre uma receita maravilhosa que o Felipe está trazendo para a gente, que é purê de cebola com legumes. Até amanhã!